Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui, passando para mostrar para vocês um das exclusividades que tem no curso Geotecnologias da Mineração, que os alunos do curso terão acesso, tá? Só os alunos que terão acesso, mas eu gosto, é bom, né, apresentar para vocês terem conhecimento do que poderão encontrar dentro do curso de tão exclusivo que eu tenho divulgado nesses últimos dias. Então vamos lá, nós temos aqui, ó, esse aqui é o Google Earth, tá, gente? É só para poder mostrar para vocês, está um pouquinho diferente porque eu recolhi algumas abas aqui, tá? Para ter mais espaço. Mas é o Google Earth. Estou com ele aberto aqui, ó. Vamos abrir aqui um pouquinho mais o Brasil e tudo, certo? E, bom, esse aqui é o complemento GeoMines, ele está na versão do dia 27/5, né? Que foi a última vez que eu mexi nele, para vocês verem que eu estou trabalhando sempre nele em constante atualização, né? Está sempre em constante atualização. E essas aqui são as funcionalidades que ele oferece até o presente momento, que facilita a nossa vida, tá? Então vamos começar primeiro falando sobre o sistema da ANM aqui, tá? Então ele tem aqui a ANM Sistemas. E o que temos aqui dentro? Nós temos duas opções, o SIGMINE, né, com todos os estados aqui, né? Se eu clicar em cima, por exemplo, do estado do Espírito Santo, ó, ele vai carregar os dados direto do site da ANM e vai abrir aqui, ó. Já abriu aqui, ó. Certo? Quer ver? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos tentar agora abrir o Ceará, por exemplo. Vou aqui, eu clicar no Ceará, ele está carregando os dados do site da ANM e prontinho. Eu não precisei de ter que ficar saindo daqui do Google Earth para ir lá no site da ANM para baixar esses arquivos, tá? Então é muito trabalhoso, assim, você tem que ficar saindo toda hora para poder baixar e tudo, né? Tem pessoas que deixam a página aberta para fazer download, mas aqui ele já faz o download diretamente lá, entendeu? Então não precisa de ficar saindo. Vale também deixar claro que não esse complemento não tem nada de parceria com a ANM, tá, gente? Não existe não há uma parceria da Geotecnologias com a ANM para eu ter acesso a esse sistema. Esse procedimento aqui nada mais é do que uma forma que eu automatizei e que ele repete exatamente o passo que nós humanos fazemos, que é entrar no site da ANM, copiar os arquivos e salvar ele no computador e abrir dentro do Google Earth. Então não tem nada de parceria, nem tampouco nada de ilegal também, tá, gente? Isso aqui é só uma forma que que encontrei de automatizar, certo? Então, ele repete exatamente o nosso passo, só que a gente não precisa ficar saindo do Google Earth, ele está fazendo isso sozinho para a gente, digamos assim, por trás das cortinas, né? E para poder mostrar que são realmente os processos da ANM, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vou clicar aqui em qualquer processo para vocês verem, ó, tá vendo? É o site da ANM. Se eu clicar em cima do processo aqui, ele vai lá para o site da ANM também, tá vendo? Vem para o site da ANM para consultar o processo e tudo mais, certo? Ó, então fechei aqui, né? Eu acho que vocês já entenderam sobre isso. Eu vou deletar aqui os arquivos para não ficar pesado. Eu sempre recomendo, né, para os alunos deletarem o que não precisa, para não ficar muito sobrecarregado. Vamos ver aqui, aí desativo os dois. Prontinho, então vou recolher aqui. E o que nós temos aqui em cima do nome? Né? SIGMINE Online Download. Se eu clicar aqui em cima, eu vou ter essa janela aqui, ó, que ela é basicamente parecida com a do SIGMINE, né, ou SIGMINE, não sei qual termo que vocês utilizam aí. Então ele tem a opção de fazer download do KMZ, né? Basicamente eu não preciso porque ele já abre aqui, o KMZ eu abro no Google, mas eu coloquei aqui para fazer download caso vocês queiram guardar. E temos arquivos shape, por exemplo, eu quero fazer download do arquivo, vou colocar aqui de Pernambuco, né? Ó, clicar aqui e ele vai direto lá, ele vai abrir o navegador, vai para a página da ANM e já vai dar a opção de salvar Pernambuco no meu computador. Vocês podem ver aqui que o link, ó, é da ANM, tá? É o mesmo link da ANM. Então, se eu salvar, né, ele fez download aqui, ó, eu posso vir abrir a pasta. Eu vou descompactar aqui para mostrar para vocês, ó, que são os arquivos shapes mesmo, tá certo? Então, eu tenho aqui essa opção de fazer esses downloads. Além disso, eu tenho as opções também de fazer consulta de processos. Eu posso ser direcionado rapidamente. Se eu ver um processo aqui e quiser ir para lá fazer uma pesquisa, ao invés de, às vezes também de ficar clicando em cima do nome, né, do processo, eu posso entrar aqui. Ó. Eu tenho como consultar o processo. Ele vai abrir a janela aqui na página de consultar processo. Se eu quiser
eu posso vir aqui embaixo também, ó, pesquisar processos, que são, né, é diferente, né? A pesquisa de processo para consulta de processo. Vou clicar aqui agora de novo. Ó, eu tenho redução de área, eu tenho o Sople. Eu estou pulando aqui para tentar ser o mais rápido. Tá vendo? O Sople, eu já venho para a página do Sople. E cadê? Vamos lá. E tem também aqui, por exemplo, protocolo digital. Também tem acesso rápido, tá? Então isso aqui é tudo para poder agilizar a nossa vida, tá, gente? E quando às vezes ocorre alguma alteração nos links, né, eu procuro corrigir, tá? Igual quando houve a migração do DNPM para ANM, o sistema ficou muito tempo ainda com os dados de DNPM, eu tive que migrar tudo para o sistema da ANM. Então já tem bastante tempo que eu trabalho com esse complemento aqui, só agora que eu estou disponibilizando. Bom, tirando essa parte de cima, nós temos outros downloads da ANM. O que seria? Seria áreas de bloqueio, né, proteção de fonte, áreas de servidão, arrendamentos e reservas garimpeiras. Então eu posso fazer download de shapes. Por exemplo, eu quero ver todas as áreas de servidão. Né? Eu estou fazendo um projeto aqui e eu quero saber se próximo ali tem alguma área de servidão. Ele já está salvando aqui, eu vou salvar. Ó, vou vir aqui na pasta, ó. Posso vir aqui, extrair área de servidão e pegar o arquivo shape, ó. Tem aqui o arquivo shape, clicar, segurar, arrastar, vir aqui, ó, soltar ele aqui no Google. Posso dar OK nisso aqui. Nessa parte aqui tem parte de processo, eu vou deixar a parte do processo aqui mesmo, vou dar um OK, salvar e pronto. Eu tenho aqui agora a área de servidão, ele está desativado, eu vou ativar, ó. Então aqui agora eu tenho todas as áreas de servidão. Belo Horizonte, por exemplo, tem bastante áreas de servidão. Quando você clica em cima, você vai ver as informações sobre a área de servidão. Tá vendo, gente? Então, e outra, vocês podem ver que eu abri Shapefile dentro do Google Earth, tá? Então poucas pessoas sabem que o Google Earth consegue fazer isso, tá, gente? Então, vou finalizar isso aqui e vou recolher. Então, vocês já entenderam a parte de sistema. Parte de criar dados KML ou KMZ para shapes. Isso aqui são sugestões para se fazer mapas. Às vezes a gente está dentro do Google Earth, está com bastante dados aqui, a gente já quer sair daqui montando algumas coisas. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma planta de detalhe para relatório, essas aqui são geralmente as funcionalidades que a gente utiliza, mas a gente pode colocar mais aqui, tá, gente? Isso aqui é só o básico que a gente já utiliza. Então, como exemplo, eu já fiz aqui, por exemplo, né, a cópia, né? Eu sempre geralmente deixo esse modelo, mas você vem, copia ele, porque ele está vazio, né? Vem, copia. Aí vem em meus lugares aqui, ó, temporários no caso, e cola. Então foi isso que eu fiz, eu colei e coloquei, né, eu criei mais ou menos aqui um desenho, né, peguei um processo aleatório, tá, não tem vínculo com a minha consultoria, e fui fazendo aqui, por exemplo, uma estrada de acesso, ó. Eu vim e criei essa estradinha aqui de acesso, ó. Né, tá tudo branco mesmo, gente, mas não tem problema não, ó. Criei a estradinha de acesso. Em seguida, vem desse aqui embaixo, eu copiei e colei o processo da ANM. Então, estava com aquela camada de processo, cliquei com direito, copiei a camada e colei dentro aqui dessa pastinha aqui. Tá? Isso aqui é como se fosse pastas. Em seguida, eu fui e coloquei 2 afloramentos. Ó, criei esse afloramento, depois fiz esse afloramento aqui. Entendeu? É tudo com polígono no caso. Vamos supor que eu quero isso aqui também. Vamos supor que isso aqui é a delimitação de um afloramento que eu medi com GPS e descarreguei, e esse é a delimitação do afloramento. Isso aqui é o AF03, ó. Coloquei a AF03 dentro da pasta de afloramentos. Frente de lavra, né? Vamos supor que eu tenha feito, eu quero fazer uma frente de lavra nesse afloramento aqui, ó. Eu coloquei frente de lavra, né? A área útil de lavra, que no caso seria essa poligonal aqui, né? Aí aqui embaixo nós temos servidão, né, que no caso seria... Deixa eu recolher aqui para vocês entenderem. Tá vendo? O que tem geralmente na área de servidão? Pau de carga, ou guincho, né? Tem pessoas que falam que é guincho, né? Então, aí eu criei o guincho. Escritório e refeitório, eu deixei ele integrado, os dois. Almoxarifado e depósito, deixei também integrado e fui criando aqui onde que eu quero a localização deles. O depósito de estéreis, né, no caso, o rejeito, né, tá aqui, ó. A contenção, eu criei com a feição de linha. Né, eu usei, ele tá aqui embaixo, né, o pátio é essa parte aqui do meio aqui, ó, oficina é esse pontinho aqui de baixo, estoque, ó, deixa eu abrindo aqui também, ó, o pátio, oficina,
estoque. O estoque é esse polígono aqui. E, né, avanço da lavra. O avanço da lavra seria essa parte de cá. Então tem o pátio aqui, a lavra vai avançar para esse quadrante aqui, né, para essa poligonal. Então, para vocês entenderem, né, o que que acontece? Que isso aqui não é bobeira, né, digamos assim, né? Ah, para que colocou um negocinho desse se eu posso fazer no QGIS? Pois é, gente, mas é no QGIS mesmo que vocês vão fazer. Olha só o que acontece. Eu posso vir aqui agora, salvar. Eu já tenho ele salvo aqui, mas eu vou salvar. Eu vou deletar isso aqui para mostrar, né, que eu fiz o afloramento 3, né? Então eu vou tirar isso aqui. Então vou salvar aqui, ó. Prontinho, tá salvo. Então eu posso ir lá agora na pasta. Deixa eu ver aqui a pasta dele, a área de servidão. Tá aqui, ó, licenciamentos, né? Eu posso simplesmente, eu estou com o meu QGIS aberto, eu só coloquei a camada do OpenStreetMaps e uma camada de relevo para dar um modelinho 3D, tá? Não tem nada de segredo aqui. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, o licenciamento, vou jogar aqui pro meu Google Earth, pro meu QGIS e soltar. E ele já está pedindo aqui, ó, já está querendo criar uma camada, um grupo com essas camadas. Ele reconheceu as minhas camadas. Eu só certifico de que está tudo selecionado, ó, e dou um OK. Ele está carregando, ó, carregou todos os dados de licenciamento. Eu posso clicar com direito e aproximar ao grupo. E aqui está os meus dados. Lógico que tem muita coisa sobreposta aqui, né? Essas camadas como se fosse uma tabelinha do lado, são camadas que eu não fiz nada, que eu não coloquei nada dentro. Então eu posso simplesmente, ó, com Ctrl, segurando o Ctrl, eu posso ir selecionando eles. Essa aqui não. Aqui, ó. Eu posso alternar aqui com Ctrl e o Shift junto também, né? Dou um Ctrl D e deleto. Então agora eu estou só com as camadas úteis mesmo. Então o processo eu jogo para baixo. Eu vou tentar fazer bem rápido aqui, ó, com um pouco de elementos que eu tenho. O afloramento eu vou colocar para baixo também. A área útil de lavra, eu vou colocar esse daqui, só para poder a gente já começar a ver a forma, tá? Eu acho que já deu para entender aqui, gente. Já dá para entender. Já dá para entender aqui. Então, eu tenho aqui, ó, os afloramentos. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em cima desse afloramento aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, afloramento 1, ele já vem com o nome, o mesmo nome que eu coloquei que eu coloco dentro das pastas aqui, né? Ele reconhece a estrada, por exemplo, aqui, ó, nós temos a estrada, tá? Ó, é essa camada aqui de estrada. E quando eu clico em cima da estrada, ó, que está aqui, ela vem com o nome da parte de dentro, acesso. Entendeu, gente? Eu acho que vocês já devem estar entendendo, né? É igual aqui, ó, frente de lavra. A camada frente de lavra, ela tem a feição lavra 1. Então, vamos ver aqui, ó, a camada que é a frente de lavra. A camada frente de lavra, ela tem a feição lavra 01. Isso aqui é os dados que estão na tabela de atributos. Então, quando você constrói várias informações no Google Earth, você pode jogar para o QGIS e a partir daqui agora eu posso pegar e salvar isso aqui em Shape, tá? Eu posso reprojetar, posso fazer isso aqui virar Shape de maneira bem mais rápida, tá vendo, gente? Então, por isso que existe essas sugestões aqui, ó, de tipos de mapa dentro aqui, são tudo arquivos vazios que você vai estar copiando para poder criar um novo, tá? Não vai criar aqui dentro, vai criar fora, vai copiar para cá. Então, acredito que já deve ter ficado entendido aí do assunto, né, galera? Então tá, vamos passar para o próximo. O próximo aqui é a cartografia. O principal aqui, embora ele tenha acessos a serviços WMS, de várias outras coisas, o mais importante é a cartografia básica, que é esse mapa aqui que geralmente a gente utiliza nas plantas de situação ou mapa de localização. Olha só, nós temos aqui os mapas, ó, tá vendo? As cartografias. E muito além disso, gente, o que acontece? Nós vamos para o outro item aqui, o que é o mapa índice. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a referência cartográfica dessa carta aqui, ó, dá para a gente ver que tem uma divisão aqui de cartas. Ó. Se eu clicar aqui agora, eu sei qual é a carta que representa essa parte aqui. Ó. Tá vendo? Eu estou usando a folha impressa de 1 para 100, porque geralmente é 1 para 100 lá, né? Então, aqui, ó, é a carta com o nome de pool, né? Foi do DSG, e essa aqui é a nomenclatura dela, a referência cartográfica dela. Né? Da mesma forma que se eu clicar do lado, vai vir de Santa Quitéria aqui, ó, já começa a mudar.
E o mapa geológico, basicamente, que geralmente é na escala de 1 para 1000, ele vai pegar só esses 4 dígitos aqui, que é o SB24. Que basicamente também você pode vir aqui, ó, mudar para 1 milhão, na verdade, né? Eu falei 1000, mas é 1 milhão. E agora, se eu clicar aqui, ó, SB24 Jaguaribe, é o nome da carta do mapa geológico do CPRM, tá? Então isso aqui, para vocês pegarem a dica aí, 1 para 1 milhão, ele corresponde com a carta lá do CPRM. Embora tenha escalas, né, outras escalas, mas essa daqui é a que corresponde mais com geológico, certo? Bom, cartografia, mapa índice, e aqui embaixo, em downloads, ele não ativa nada, tá, gente? Isso aqui não tem nada para ativar, ele simplesmente também é uma camada de links. Então aqui eu tenho os dados do IBGE, eu posso fazer download dos mapas do IBGE. Como assim? Por exemplo, IBGE aqui no Nordeste geralmente não tem muitos mapas não. Mas no estado, aqui no estado do Espírito Santo, boa parte dos mapas são IBGE. Por exemplo, aqui em Cachoeiro do Itapemirim, geralmente a folha de Cachoeiro, por exemplo, ela geralmente fica na escala de 1 para 50 mil. Olha só, eu ativei 1 para 50 mil e 1 para 100, para vocês entenderem. Ó. Geralmente aqui no sul do estado, ele só pega as cartografias de 1 para 50 mil. Né? Aí para cima um pouco mais de Vitória, lá Colatina, que começa a pegar 1 para 100. Então, por exemplo, aqui nós temos a folha de Colatina. Ó, o órgão é IBGE. Então, se é IBGE, eu posso simplesmente copiar a Colatina. Eu posso vir aqui em mapas. A escala do mapa de IBGE é 1 para 100. Eu posso vir aqui em acessar. Eu vou entrar aqui dentro e vou dar um Ctrl F e vou pesquisar a carta de Colatina, porque ela é na escala de 1 para 100. E como vocês podem ver aqui, ó, é 1 para 100 mil. Então, pesquisei aqui, eu posso fazer download do PDF da carta de Colatina. Tá vendo? Ele está visualizando aqui a carta de Colatina, tá vendo? Carta do dinheiro, eu posso vir aqui e fazer download, certo? Além disso, né, nas cartas que são do BDGX Nordeste, se bem que o DSG eu acho que ele também tem as cartas do Espírito Santo, do IBGE. Então, por exemplo, essa aqui, ó, Frecheirinha. O que acontece? Eu posso simplesmente... ou às vezes é melhor copiar até referência cartográfica. Eu posso vir agora... Eu mostrei aqui no IBGE, né, que basicamente se repete aqui para os outros, mas vamos agora para o BDGX. Eu tenho aqui o link de acesso para cadastro, para login e para pesquisas de mapa. Então, se você não tem cadastro, você entra aqui direto e já faz o cadastro de vocês. Depois que vocês tiverem o cadastro e confirmado, vocês não precisam nem de entrar na parte de login, não. Vocês podem entrar direto nessa parte de pesquisar mapas. E aí, o que acontece? Ó, eu vou fazer o meu login. Olha só, coloquei aqui para pesquisar a referência cartográfica. E olha aqui embaixo. Frecheirinhas, né? O mesmo nome do arquivo. E aqui eu posso fazer download do que? Eu posso visualizar, ó, a folha. Estou visualizando a folha aqui, né? Mas o interessante mesmo é você vir aqui, selecionar o TIFF, mandar baixar, aceitar as condições. E agora eu estou baixando a carta topográfica matricial, né? No caso que é uma imagem raster, né? De Frecheirinhas. Então quando eu mando salvar, ele já está baixando aqui. Deve demorar um pouquinho. Mas, enfim, gente, ele faz download também. Então, vocês têm como fazer a pesquisa dos mapas, né, dependendo da escala, diretamente tanto no site do IBGE para fazer download do PDF, como do BDGX. Né? O BDGX eu acredito que seja ainda melhor porque ele também tem as cartas do IBGE. Tá? Então, por exemplo, Cachoeiro do Itapemirim, eu posso vir aqui, por exemplo, digitar Cachoeiro, vou colocar D, só disso, que eu acho que Cachoeiro Itapemirim não é um nome muito comum, vamos ver. Até que é. Vou colocar Cachoeiro de Itapemirim e vamos pesquisar. Aqui, ó, Cachoeiro. Nós temos aqui, ó, escala de 1 para 50, tá vendo? Então, esse BDGX, na verdade, que é o Banco de Dados Geográfico do Exército, você consegue baixar as cartas. Ó, por exemplo, aqui ó, nós temos a carta de Cachoeiro Itapemirim na escala de 1 para 50 mil, que é a mesma referência cartográfica, né, do que está lá embaixo, na verdade. Né?
Bom, ele fez download aqui da imagem. Vou mostrar para vocês aqui a imagem, ó. Carta topográfica de Frecheirinhas. E vou abrir o visualizador aqui. E prontinho, tá vendo? Eu tenho aqui a carta topográfica aqui baixada, tá vendo? Direto do site do BDGX. Né? Então, independente, né, se você quer baixar IBGE ou do próprio BDGX lá, né, do Banco de Dados Geográfico do Exército, já tem aqui os links de acesso direto para eles, tá, gente? Bom, próximo item aqui, divisas do Brasil. Deixa eu ativar aqui, né? Eu tenho as divisas municipais, que não é nenhuma novidade, ó, se você clicar em cima você vai saber os municípios. Eu incluí também a micro-região, né, que às vezes tem muitos projetos, né, quando você vai pesquisar na internet para servir de referência, que eles falam muito sobre as mesorregiões e as micro-regiões, né? Então, às vezes você não encontra nada municipal, mas pelas regiões, e micro-regiões e mesorregiões você encontra, tá vendo? Ó, Norte Cearense, né, Jaguaribe. Aqui embaixo, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem aquele negócio de metropolitana, né, que às vezes o pessoal fala, ó, Baixadas, Norte Fluminense, entendeu? São as mesorregiões. E os estados, né? Nós temos os estados aqui também. E, bom, nós temos aqui a sede municipal, né, que são os pontos, né, centrais dos municípios, ó. São os pontos centrais, né, sobrecarrega bem também o Google Earth. As unidades de conservação, isso aqui também é muito bom. Esse aqui é um dos principais elementos que deixa um pouco o complemento pesado, mas vale a pena ter ele, porque tá vendo, você não está precisando de sair do Google para poder ver muita coisa não, tá vendo? Aí fala aqui qual que é a APA certinho, né? Então é bem bacana isso aqui. Aí eu incluí algumas áreas de proteção, né, municipais, né, que às vezes você só descobre quando você vai no município licenciar. Então já coloquei algumas dos lugares que eu já fui. E aqui nós temos duas opções, na verdade, de unidade de conservação, tá, gente? Eu coloquei duas opções aqui, né, mas uma só já resolve. Nós vamos aqui agora para os Web Map Service, né, que no caso é aquela questão que eu falei num vídeo anterior, né, por exemplo, eu quero inserir o OpenStreetMaps dentro do Google Earth. Olha só que bacana, eu tenho o OpenStreetMaps. Ó, OpenStreetMaps. Ah, mas não quero o OpenStreetMap, eu quero o Google Maps. Não tem problema, vamos trocar para o Google Maps aqui. Google Maps. Tá? E temos também, por exemplo, se você quiser comparar, né, as imagens aéreas. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui o aeroporto de Fortaleza. Tem esse trecho aqui, né? Vamos colocar aqui agora o Bing, imagem do Bing. Ó, a imagem do Bing ela é um pouco mais antiga, ela não tinha essa ampliação aqui, ó. Tá vendo? Mas por que eu coloquei a imagem do Bing? Porque em algumas regiões do Nordeste, principalmente, na verdade, especificamente na Bahia, a resolução do Bing é melhor em algumas regiões do que a do Google Earth. Ainda que sejam mais antigas, mas pelo menos dá para você ver mais coisas, tá? E os demais aqui de baixo a gente não utiliza porque não é da gente aqui, né? E, bom, estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, né? Então, se eu ativar aqui, ó, eu tenho todas as estações, as principais aqui. E quando você clica em cima dela, você tem aqui, ó, acessar relatório de informações dessa estação, né? Então, tem o nome dela aqui, né? E quando você clica, você é direcionado lá para o site do IBGE. E nós temos aqui, ó, o relatório de informação da estação. E se você, tá vendo, são 3 páginas no caso dessa estação aqui, ó. E se você clicar aqui em cima no código SAT, você será direcionado para o relatório da estação geodésica. Você vai saber onde que ela está localizada, tá vendo? Então é bem bacana isso aqui também. Esse link de vez em quando ele quebra, né? Porque eles mudam um pouco, aí eu tenho que ficar tentando localizar e atualizar. Mas é muito bom esse link aqui, né? Também incluído dentro do GeoMiners. Nós temos aqui o cadastro ambiental rural. Ele não faz download igual também o ANM, ele não faz download, porém é uma linkagem que a gente tem, né, de acessar, uma forma fácil de vocês acessarem. Por exemplo, eu quero pegar, por exemplo, o CAR de Sobral, né, no Ceará.
Ó, venho aqui ó, em base de download, tá vendo? Eu já vim direto para o site. Aí aqui eu venho e coloco Ceará. Aqui embaixo eu coloco Sobral, né? Mando pesquisar. Eu entro com o meu e-mail, meu Gmail aqui, né? Pode ser qualquer e-mail. Repito essa letra, esse código, né? E mando baixar. Então vou salvar aqui, ó, Shapes. Ele já salvou. Eu vou lá na pasta, eu vou descompactar ela. Ó, Shapes. E aqui dentro eu tenho todas essas feições aqui, né? Todas essas camadas aqui, né? Para abrir. Eu vou pegar somente, né? A que eu mais uso, na verdade, é essa daqui, ó. A de imóveis. Eu quero saber a delimitação do imóvel. Na verdade, eu quero saber, ó, vou clicar, segurar e arrastar para o Google. Eu quero saber se determinado processo ANM tem CAR. Ó, vou criar isso aqui. Geralmente eu coloco o código, né, para ficar como o referencial mesmo. Salvar, substituir. Prontinho. Então eu tenho aqui, ó, o CAR da região de Sobral. Eu posso, por exemplo, vir aqui em cima em divisas municipais para poder saber, né, quais são os municípios vizinhos. Se eu quiser, por exemplo, pegar de Forquilha, eu entro lá no CAR e faço download. Entendeu, gente? Então, geralmente eu venho aqui, ó, faço uma estilização, coloco isso aqui com 30% e deixo preto mesmo. E aqui também eu coloco preto. Aí costumo subir um pouquinho aqui. Só para eu ter noção, tá vendo? De cidade, de divisas, né? De propriedade. Porque se eu, por exemplo, abrir um processo da ANM aqui no estado do Ceará, eu tenho como saber se tem CAR no local, né? E no pior das hipóteses também, eu posso, por exemplo, carregar aqui, ó, né, as reservas legais. Também eu posso ver se tem reserva legal, às vezes no local de interesse do meu cliente. Entendeu? Então, é uma forma de você fazer umas consultas bem rápidas, tá, gente? Eu já estou praticamente nessa aula aqui, nesse vídeo, gente, eu estou até dando aula para vocês aí, né? Para vocês já usar um pouco melhor, né? Esses recursos no Google Earth, né? Então, só para vocês entenderem, né? Vamos lá, ó, vou excluir isso aqui. Prontinho, né? E mais abaixo aqui, né? Outro detalhe aqui também no CAR, né? Aliás, já mostrei isso aqui, né? Que você pode acessar e tudo mais. Agora, o outro detalhe que está faltando para concluir é o ICMBio, né? Que é o CANIE, né? Que é do SECAV, que é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas. Então, eu vou carregar ele aqui, ó. Ele vai carregar. Deixa eu fechar isso aqui. Ele vai mostrar todos as cavernas, né? Todas essas questões também que às vezes pode gerar problema para o minerador, né? Por exemplo, se eu quiser clicar aqui em Quixadá, parece que tem um lugar aqui, ó, Gruta do Magé. Se eu quiser saber mais informações sobre isso aqui, eu posso selecionar a Gruta do Magé aqui, ó, Gruta do Magé. Eu posso copiar e clicando aqui em cima do cadastro aqui, ó, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Eu vou poder consultar lá no Quênia esse nome que eu copiei. Ó. Eu posso colar aqui, ó, Gruta do Magé, vir aqui na lupinha, mandar pesquisar e tá aqui, ó, a caverna, quem foi que cadastrou essa caverna, e aqui você vê mais ações, né, mais informações sobre a caverna, se é que tem muitas coisas que às vezes não tem tanto detalhe, tá? Ó, aqui até que tem algumas informações, vocês podem clicar aqui, ó, clima, informações, né? E vendo isso aqui, ó, fauna, tudo referente, informações que pode ou não ter referente à caverna, né? A cavidade que vocês estão pesquisando. Beleza, gente? Por hora, né? Essa é uma das exclusividades do Geotecnologias da Mineração, juntamente aqui com a funcionalidade dentro do Google Earth, tá? E como vocês podem ver, apesar do tempo que demorou para poder explicar essa funcionalidade, seria ainda muito mais duradouro se eu fosse apresentar ela tendo que ir diretamente nos sites, baixar e tudo mais, né? Então, para vocês verem, né, como que isso adianta bastante aí a vida da gente,
e a ideia também desse complemento também, né, das funcionalidades dele, correto? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, né, uma dessas exclusividades aqui do Geotecnologias da Mineração. Fique à vontade aí para tirar novas dúvidas, e quem tiver interessado aí no curso, né, pode estar acessando aí, vou deixar a descrição aqui embaixo, né, para estar adquirindo, certo? E nessa semana ainda, né, todos os dias eu vou ver se vou estar trazendo para vocês algumas novidades, né, e amanhã eu vou estar trazendo para vocês uma exclusividade, né, a maior das exclusividades em relação ao QGIS, tá? Então eu vou trazer para vocês isso também, beleza? Então, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado realmente. Aproveite que vocês estão aqui no canal, curta aí, né, deixe o comentário de vocês, compartilhe com quem tiver interesse. Às vezes vocês não têm interesse de fazer o curso, mas conhece alguém, mande o link para a pessoa, pede para acessar aqui o canal e se inscrever, ver como é que é, né, analisar o canal, ver os outros vídeos disponíveis, e quem sabe aí a gente pode estar passando mais adiante aí mais informações para vocês no curso aí, né, para quem tiver interesse, tá certo? Então fico por aqui, até o próximo vídeo aí.